Galera aqui já mandando mensagem. Gilbergues, ele fala, Flamengo tratou o Neymar com quase reverência, como se ele merecesse isso. Flamengo não fez, tomou. O Flamengo teve muito mais posse de bola, a gente vai falar bastante sobre isso. E quem decidiu foi o Neymar, no fim das contas, né, Danilo? Eu entendo a revolta aí com o bom tratamento para o Ney, mas eu não acho que foi isso que determinou a vitória do Santos. Bom debate para a gente ter quando a gente voltar na TV. Dudu Campos, mesmo perdendo, segue o líder. Ele é rubro-negro. Igor Brunelli, Santos 1, amigos do Neymar 0. Que ambiente amiguinho pro Neymídia, hein? Coisa patética. E agora vão achar que ele volta para a seleção brasileira. Meu Deus, que patético, diz aqui o Igor Brunelli. Calma, torcedores, calma. Como eu pensei e escrevi até sobre isso hoje, o Neymar tem que ser frio e calculista, como o Batman. Sem loucura e nas sombras, sem querer falar, vou voltar para a seleção. Vai devagar, Neymar. Viu, Batman? William Gomes. Agora o São Paulo tem que ganhar do Corinthians de qualquer jeito para não entrar na zona de rebaixamento. Né, Tirone? Salve o tricolor paulista, meu Deus. Sim, vai precisar vencer esse jogo aí, porque todo mundo ali embaixo fez ponto. O São Paulo até fez ponto também. Mataram uma situação nada boa. Inclusive tem coisas fora de campo também. Déficit, vamos falar sobre isso aqui. Mário Mendonça, quem diria que o Neymar iria calar seus críticos? Que tal a enquete? Neymar só joga quando quer? Acho que, na verdade, foi o fato dele também ter voltado de contusão, tava treinando, né? Cara, essa história de calar crítico é muito cedo, né? Ele, 7 meses, ele jogou 2 vezes, fez gol contra a Inter de Limeira e bababá. Ele realmente jogou bem ontem, mas calma, é um jogo. Tomara que ele volte a jogar bem, tomara que ele arrebente, mas ainda é um jogo. Venda onde for com a Shopify, online, presencialmente e nas redes sociais. E acompanhe. Quase que ele, né, se embananou ali. Quase se embananou, porque ele nem acreditava que até a burrada dos dois ali, né? O zagueiro com o goleiro, nossa senhora. Mas a vitória foi grande, né, Arnaldo? Importantíssima. Foi. O Marlon, zagueiro que passou pelo Corinthians em jogos contra os outros grandes, parece o Beckenbauer. Contra o Corinthians ele tem algum lapso. Deu uma furada, passou, né? por ele pelo goleiro, furou, atrapalhou o goleiro e o Thales Magno empurrou para as redes. Mas o Thales Magno vinha merecendo mais chances, né? É um jogador que foi pouco aproveitado esse ano ainda. Exatamente. Estamos voltando em 30 segundos, hein? Dá para tempo de a gente ler mais uma mensagem, por exemplo, do Marcos Félix. Poderoso Mirassol? Aliás, onde está você, vocês da imprensa? Cadê você aqui hoje? Queremos. Por que você sumiu? Estamos voltando, hein? Estamos de volta com o All News aqui na TV e vamos começar falando do jogo entre o líder e o Santos do Neymar. Na verdade, antes vamos colocar os jogos da rodada, os resultados e os jogos de hoje. Olho na tela aí com o que tivemos já. Palmeiras 1, Mirassol 1. Palmeiras, o que está acontecendo com o Palmeiras? Ceará 0, Corinthians 1, grande vitória do Corinthians. Santos 1 com Neymar, Flamengo 0. Tem gente falando amigos do Neymar, né? Flamengo 1-0 para o Santos, grande vitória. Um jogão, hein? São Paulo, Bragantino 2, São Paulo 2, cheio de alternativas e tal. E Botafogo 0, Vitória 0. Hoje tem Fluminense e Cruzeiro. Fluminense, melhor brasileiro no Mundial, contra o Cruzeiro, que pode beliscar a liderança do campeonato. Tem também, terça-feira que vem, Grêmio e Fortaleza. O Grêmio perdeu do Alianza Lima ontem no playoff da Sul-Americana. Já está numa situação que não é tão simples, tem que reverter esse placar em casa. Sem data, Galo e Sport. Sem data, Bahia e Internacional. E também sem data, Juventude e Vasco, jogo de times desesperados ali na parte de baixo da tabela. No caso do Juventude e do Vasco. Então tá aí os jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, muito bem, Neymar, depois de 12 anos, 7 meses e 15 dias, o Neymar voltou a marcar um gol no Campeonato Brasileiro. E esse gol deu a vitória para o Santos diante do líder Flamengo. Ontem, melhorou muito quando o Cleiton, o Kleber Xavier, empurrou ele para frente e os outros voltaram para marcar. Tirou aquela responsabilidade dele ir buscar a bola no meio, dele ter que marcar alguém, porque antes disso ele estava sendo desarmado com facilidade.
ele recebia a bola ali no meio campo, um pouquinho para frente do meio campo, os caras do Flamengo chegavam, roubavam a bola e iam embora. Teve uma jogada muito nítida, que tocaram para ele ficou olhando para quem ia tocar, ou decidindo o que ia fazer, veio o Jorginho, pegou a bola e saiu andando. Quando ele foi mais para frente, ele ficou melhor, ele fez umas 2, 3 jogadas interessantes. Dentro da área, eu acho que é o lugar que ele tem que jogar. Não ali dentro da área, pertinho da área. Porque ele tem que pegar a bola numa situação que ele possa decidir. Virar e fazer o gol, enfiar uma bola, deixar o cara na cara do gol. Ele longe da área, ele não está mais conseguindo fazer as jogadas que ele já fez um dia, né? Partir para cima, driblar 2, 3, arrancar para o fundo. Ele tem que fazer isso, ele consegue fazer isso perto da área. Eu gostei do desempenho dele. Eu gostei muito do jeito que ele fez o gol. Foi um gol, cara, ele girou em cima do zagueiro, ele esperou o tempo certo para bater a bola, que tinha outro cara na cobertura. Então ele fez tudo certo na jogada. Nessa jogada ele fez tudo certo. Agora, dizer que o Flamengo foi amiguinho ou respeitou demais o Neymar, mas o que ele tinha que fazer? Dar no meio do Neymar? O Flamengo não é um time que faz assim. Qual jogo que o Flamengo marca pesado alguém? Não faz isso. O Flamengo gosta de jogar. Eu acho que o erro do Flamengo, na minha visão, foi exatamente esse. Vamos jogar como a gente sempre joga e tratar o Neymar, mesmo perto da área, como que a gente trata qualquer outro jogador. Aí foi o erro. Eu acho, por exemplo, que o Filipe Luís, que tem a escola europeia como treinador, sabe muito bem, trabalhou muito com o Simeone, né, anos pro Simeone. O Neymar era um cara que, se ele chegasse perto da área, você tinha que ter uma marcação individual. Você tem que ter um cara em cima, pelo menos perto, para não deixar raciocinar, para não deixar... olha a distância do zagueiro. Daí dentro da área, ninguém encostou, porque não pode encostar, senão é pênalti, né? A área é uma proteção, é uma região que protege o atacante. E é exatamente ali dentro da área que o Neymar vai decidir jogo. Não vai ser armando lá fora, vai ser aí dentro da área. Ele vai decidir jogo se ninguém marcar individual. Porque uma coisa é clara, ele voltou desse tempo da Copa do Mundo para jogar ontem, né? Diferente, melhor do que ele estava antes. Isso aí é muito nítido. Não foi uma partida brilhante. Não foi uma partida excepcional. Perdeu bolas, foi desarmado com facilidade, tentou alguns dribles e não deu certo, mas decidiu um jogo importante contra uma equipe de peso. E isso daí conta muito. Isso conta. Qual é o papel do Neymar para ajudar o Santos? O que você espera do Neymar para ajudar o Santos? Decidir jogos, de uma maneira, direta ou indiretamente. Diretamente foi ontem, fazendo gol. Indiretamente, fazer uma jogada e deixar o cara na cara do gol. E eu acho que é isso que o Neymar fez ontem. Repito, não foi brilhante. Fora de casa vai ter mais dificuldade, né? Jogar, por exemplo, contra o Mirassol, que vai respeitar, mas vai querer marcar, vai ter medo do Neymar, vai ter medo da equipe do Santos, vai ter espaço, menos espaço para jogar, mas o que conta é que ontem, contra o líder do campeonato, que era totalmente favorito, que ficou com a bola a maior parte do tempo, que ficou empurrando o Santos para trás, o Neymar foi lá e decidiu. E do lado do Flamengo, Tironi, é o seguinte, eu acho que o Filipe Luís tem que rever a relação com o Pedro. Já deu, já não convocou 2 jogos, já expôs e explicou publicamente por quê de não relacionar o Pedro. O Pedro já conversou com os jogadores, já respondeu que não gostou, e ontem faltou uma alternativa dentro da área de cara que sabe fazer gol. E o Pedro faltou ontem. O Pedro ontem no banco poderia ter entrado. Ou o Pedro sair jogando, ele podia sair e entrar o Plata depois descansado, né? E não é inteligente um treinador que tem um jogador como o Pedro dentro do elenco insistir em não relacionar para o jogo. Daqui a pouco a gente vai colocar aí a declaração do Filipe Luís, que não quer mais falar sobre o assunto Pedro. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, eu vou passar a bola para o Arnaldo agora, mas antes, vamos só colocar o Neymar, os números do Neymar em campeonatos brasileiros. Lembrando, ele não jogou tantos campeonatos brasileiros assim, porque ele jogou na Europa há muito tempo.
Olho na tela, foram 108 partidas do Neymar em campeonatos brasileiros, com 55 gols marcados e 36 assistências. Arnaldo, eu estava revendo o gol aqui agora, não é um gol qualquer, né? Na verdade, ele tira 2 zagueiros, tem 2 zagueiros na cola dele, eu sei que como o Casanga falou, né? Dentro da área o zagueiro não pode fazer muita coisa, mas ele tira os 2 da jogada e pimba, bota a bola lá dentro. Não é qualquer um que faz um gol desse, né? Não, acho que o Casagrande foi ninguém melhor que ele, né, para descrever onde um jogador fica mais confortável, um jogador com essa característica e com essa idade, com essa situação atual. Ele foi muito feliz quando ele notou que, quando foi mais à frente, quando o Kleber Xavier tira o centroavante do time, o David Washington, e coloca o Bom Tempo, mais um garoto do Santos, muito bom jogador, por sinal. O Neymar deixa de vir buscar toda hora a bola no campo defensivo para tentar arrancar e joga mais próximo da área. Foi, aliás, dentro da área, o Danilo estava lá que, contra a Croácia, ele fez aquele gol bonito na Copa do Mundo, porque também os croatas não podiam derrubá-lo dentro da área. É isso, a área protege. Eu achei um grande jogo ontem, um jogo bem interessante. Você sabe, né, Tironi? Eu não estou falando aqui, você ouviu. Eu apostava no Santos ontem por alguns motivos. Eu acho o Santos o time mais subestimado desse campeonato. Acho que a galera não entendeu ainda o quanto o Santos investiu, o quanto o Santos tem de jogador, o quanto o Santos tem de descanso entre uma partida e outra. É um dos poucos times que joga só uma competição no campeonato. E o Santos vai surpreender muita gente ainda, viu? Pode anotar aí, aquela posição perto da zona de rebaixamento é completamente ilusória, porque o Santos tem jogador demais, não tem só o Neymar, não tem só o Batman. Essa é a questão. Quando o Neymar foi contratado lá atrás, lá no Paulista, a gente fala, mas o Neymar e mais quem? O Santos foi um dos times que mais investiu no futebol brasileiro na temporada. Agora, recentemente, contratou o Igor Vinícius e o William Arão. Estavam no banco ontem. Ontem estava no banco o Gil, estava no banco o Zé Ivaldo, o Rollraiser estava suspenso, o Tiquinho estava no banco. O Santos tem 500 jogadores para uma competição só e tem o Neymar. Então, o Santos vai ser um adversário, sobretudo na Vila, difícil para qualquer um, porque ele nunca vai estar extenuado. Se alguém tiver suspenso, ele vai ter bom jogador para substituir. E ele vai ter, em algumas situações especiais, um jogador que sim, desequilibra, né? O Neymar, a gente tá brincando com o negócio do Batman, para mim é quase um assinte, um cara que compra um carro, um Batmóvel por não sei quantos milhões de reais. Ele vai continuar sendo esse cara, ele vai continuar usando penteado diferente, ele vai continuar levando os parças na arquibancada, ontem o Edina tava lá e tal. Agora, sobretudo nos jogos com grande repercussão e grandes jogos, isso é para qualquer jogador, hein? O Casão pode me desmentir se eu estiver errado. Qualquer jogador tem motivação extra nos grandes espetáculos. E a gente, antes dessa partida, a gente lembrou muito do Neymar versus Ronaldinho Gaúcho lá atrás, lembra, né? Aquele jogo na Vila Belmiro espetacular. Então tem todos esses ingredientes, né? E mais do que tudo, e aí o Casão também foi feliz. Ontem ele fez a melhor partida dele desde que ele voltou ao futebol brasileiro, certo? Ele está em melhores condições para fazer boas partidas. E acho que, se usado de uma forma estratégica, e o Santos hoje tem jogador para revezar, ele pode fazer um bom campeonato, sim, e pode fazer a diferença. E aí, completando, nós temos que falar assim do Flamengo, o Casagrande acrescentou, é isso. Também conversávamos antes do jogo, né, Tironi? Tudo isso antes do jogo. Basta o Flamengo perder um jogo e não fazer gol para a questão voltar à tona, né? O Flamengo é um timaço, porém o elenco não é tão farto assim. E o Flamengo joga 3 frentes, diferentes do Santos, né? Diferentemente do Santos. Ele tem o Fla-Flu no domingo. Então, o Léo Ortiz saiu sentindo no intervalo. Ele já não tinha os 2 laterais esquerdos. Ele está com problemas em outros setores. E aí, quando toma um gol e tem que ir para a bafa, não tem Pedro, coloca o Juninho, né? Então, eu estou projetando os 2 times na temporada, cada um tem um tipo de desafio diferente,
Mas o Flamengo vai precisar, além de um jogo coletivo bom que ele já tem, em alguns momentos, de jogadores para decidir partidas. E o Pedro é um desses caras. Simplesmente assim. E como disse o Felipe, uma das coisas da última coletiva sobre o Pedro, ele não tem, não a de ontem, a anterior, ele não tem como ir ao mercado contratar um centroavante que entregue 30 gols por ano. Teria que ser o Pedro mesmo. Vamos ver se eles conseguem conviver os dois juntos novamente depois daquele sincericídio pós-Flamengo e São Paulo. Bom, esse é um bom debate, né? Porque de um lado o cara que é a estrela, que é o astro, que é o cara tá lá, vai e pimba, resolve o jogo, o outro não estava jogando, o Pedro. Não estou comparando o Neymar com o Pedro na capacidade, mas é jogador grande, né? Agora, vou só passar aqui os números, porque o Santos, o último jogo, a última vitória do Santos na Vila contra o Flamengo foi lá em 2019, quando ganhou o Sampaoli e ganhou do time do Jorge Jesus, 4-0. Mas depois disso, só derrota. 2020 perdeu de 1-0, 2021 perdeu de 4-0, 2022 perdeu de 2-1, 23 perdeu de 3-2 e agora, ontem, em 2025, venceu por 1-0, Danilo. Mas a questão, o debate é esse, né? De um lado, o Neymar, jogador super decisivo, vai lá e decidiu. No outro, tinha um jogador que pode decidir muitos jogos, faz gol, não estava em campo. Eu acho que, nesse caso, o Arnaldo falou sobre o carro, sobre o cabelo. Quando a gente tem um jogador assim, ele fica ainda mais no foco e quando ele erra, a gente debate ainda mais do que se fosse qualquer outro jogador. Qualquer jogador que erra, a gente tem um debate. A gente, que eu digo, sociedade de forma geral, não só a imprensa, torcedores, todo mundo. E o Neymar, por ser o cara que é, por ganhar o que ganha, por se comportar muitas vezes como presidente da equipe, ele vai ser muito mais debatido. Então, em todo momento, ele tem que dar respostas como a que ele deu ontem, fazendo um bom jogo, decidindo um jogo grande contra um time grande, não contra a Inter de Limeira, não no Campeonato Paulista. Fez um bom jogo. E acho que o Kleber Xavier está achando ali o jeito de jogar com ele, teve esse tempo para treinar, melhorou, como disse o Casão, quando colocou ele mais para frente. Me lembrou até um pouco do que aconteceu na Copa de 18, quando o Neymar não estava na sua melhor condição e o Tite e o Kleber Xavier decidiram fazer o Neymar não voltar para marcar, e naquela época teve a discussão do Gabriel Jesus voltando para marcar. A gente vai lembrar, tirava o Gabriel Jesus da área e tudo mais, que era mais ou menos uma forma de proteger o físico do Neymar, que não estava na melhor época naquele momento. E no caso do Flamengo, quando a gente fala do Pedro, tem uma comparação aí com o Felipe Luiz e o Neymar, que eu faço esse paralelo. O que é? Quando o Felipe Luiz fez o que fez, né, ele se coloca na janela de uma maneira que ele, obviamente, por ser um novo treinador, ele nunca experimentou essa situação. Ele foi dentro de um atacante, que é um melhor atacante, melhor camisa 9 que o futebol brasileiro tem nos últimos tempos, aqui jogando aqui dentro. Qualquer tropeço, qualquer jogo que o Flamengo não responder, esse vai ser o debate. Eu, particularmente, não acho que o Pedro teria entrado e teria resolvido a partida ontem. Mas, se tivesse no banco, ele teria colocado, e aí iam falar, colocou e o Pedro não resolveu, culpa dele, não resolveu, não tem intensidade, não tem... Aí seria outro debate. A partir do momento que ele decide dar aquela dura que ele deu na coletiva, tudo vai sempre ser debatido em torno disso. E aí, obviamente, ele foi perguntado ontem por conta disso. Ele falou, não quero mais falar. Se na próxima partida o Pedro não jogar e o Flamengo perder, vai ser de novo esse mesmo debate, porque o Pedro ainda é um cara gigante no futebol brasileiro, continuará sendo, se sair, se continuar, não importa. E ontem, o que mais me chama a atenção, na verdade, dessa derrota do Flamengo ontem, eu não acho que foi, porque trataram bem o Neymar, porque não deram porrada, porque o Neymar deu rolinho no Felipe Luiz e ele deu risadinha. Estava olhando os números aqui do jogo. O Flamengo teve 75... O que faltou para o Flamengo não foi bater no Neymar. O que faltou para o Flamengo foi transformar a posse de bola, o domínio de jogo, em chance criada, em chance que realmente fizesse o brasão trabalhar. Então, o Flamengo vai ter que estar, o Felipe Luiz especialmente, né, vai ter que estar preparado para esse tipo de questionamento sempre que o Pedro ficar fora, porque o Pedro é um jogador gigantesco, assim como a gente vai ter em tantos outros times, é que nesse caso foi muito grande, né, a declaração do Felipe Luiz. Esse tema é bom, porque o Casão falou, né, que queria o quê? Que enchesse o Neymar de porrada. Teve até um lance que o Arrascaeta deu uma boa jantada no Neymar, mas enfim,
E o Danilo também está falando que não foi por isso que o Flamengo perdeu. Porém, Arnaldo, vou colocar a questão para você, para o debate. Um jogador como o Neymar, e aí eu comparo o Neymar mais ou menos como o Messi, ele não tem uma certa reverência mesmo de todo mundo? Não estou falando que ninguém bate, que todo não sei o quê, mas não se trata o Neymar de uma outra forma. O Neymar no Paulista apanhou pra caramba. Vamos lembrar que ele caía, reclamava. Então, eu acho que esse é o ponto interessante, né? Por que a galera tá falando amigos do Neymar? Porque eram amigos do Neymar. Felipe Luiz, Danilo, a galera da seleção. Vocês lembram do Neymar contra o Fluminense no Maraca? O que o Samuel Xavier... Mas não é bater, não é dar porrada. É desequilibrar, tirar do jogo. É desestabilizar emocionalmente. Isso não teve E ontem. o Neymar é fácil de estabilizar emocionalmente. Isso não teve ontem, é por exemplo. Emocionalmente. Pois é. É claro que é diferente. A Vila é o ambiente dele, né, Danilo? Então ali ele tá, não é o Maracanã, né? A Vila é o ambiente dele, tá todo mundo ali, as referências, estavam com os filhos antes do jogo, é outra coisa. Desestabilizar o Neymar na Vila é mais difícil. Mas eu fiquei muito impressionado com o Fluminense e Santos, porque o Samuel Xavier, que acabou fazendo o gol, lembra, na última bola, além de tudo, esse jogo ficou muito marcado para mim. Foi nesse campeonato. É que é tanto jogo e tanto intervalo, mas foi nesse campeonato. Foi um dos jogos que o Neymar... Foi o primeiro jogo que o Neymar jogou no Brasileiro. Depois ele jogou contra o Galo. O Santos ganhou e depois ele não jogou mais. A estratégia do Fluminense e dos principais jogadores do Fluminense foi desestabilizar o Neymar emocionalmente, né? Não deixar o Neymar se sentir confortável no jogo. O Samuel Xavier não deu porrada no Neymar, mas ele irritou o Neymar o jogo todo. Ele foi para o embate emocional com o Neymar. E eu acho que quando acho que são torcedores do Flamengo reclamam da postura do time, é mais uma situação dessa, de deixar o Neymar muito confortável para reinar no jogo. Inclusive em termos emocionais, em termos psicológicos, né? Isso o Flamengo de fato não fez. E o Danilo lembrou do Paulista, eu trouxe para o exemplo do Brasileiro porque eu não me impressionei exatamente com o número de faltas que o Fluminense fez no Neymar, mas como o Fluminense conseguiu tirar o Neymar do jogo, né? E sobretudo na figura do Samuel Xavier. E eu não sei, o Mirassol, eu acho que quanto mais um time ganha e mais inebriado ele está, depois a gente vai falar do Ceará, o que a gente falou antes de Ceará e Corinthians, né? Quando o time está muito cheião, o técnico vai dar entrevista em todo lugar, tal. Normalmente o jogo seguinte tem um certo choque de desleixo realidade em relação aos detalhes, né? Vamos ver como é que o Mirassol, que ganhou do São Paulo aqui, empatou com o Palmeiras aqui, vai tratar o Neymar nesse aspecto emocional. Na marcação, o Casão já falou e ele tem razão. O Mirassol vai marcar o Neymar, porque a característica do time é esse, muito mais de perto do que o Flamengo. Mas estou dizendo no embate emocional, né? Como é que o Reinaldo vai tratar o Neymar? Por exemplo, entendeu? Peguei um exemplo, porque o Samuel Xavier e Reinaldo são jogadores rodados e tal, tudo mais, com seus limites e suas virtudes. Veremos como ele será tratado em Mirassol, né? Ô, Casão, você que lançou essa questão sobre o Flamengo ter reverenciado muito o Neymar, não ter chegado junto e tal, mas essa é uma diferença importante entre você descer o cacete no jogador, que ninguém vai defender isso, e o desequilíbrio da parte emocional, que também não teve. E acho que esse é um outro desafio para o Neymar, porque ele vai ser desafiado nesse sentido daqui para frente, como já foi outras vezes, eu acho. Então, essa questão do lado emocional é característica do jogador. O Samuel Xavier fez isso que ele faz todo jogo contra qualquer um que cai por aquele lado ali, quem ele tem que marcar. É a característica do cara, né? O Flamengo, ontem, escalado, olha a escalação do Flamengo, vê se você vê alguém lá que tem o histórico de usar o lado emocional contra o adversário. Não tem, nenhum deles tem. Não existe forçar isso. Não existe um cara que nunca fez isso, não tem essa característica, um cara que joga calado, um cara que só pensa no jogo, de repente numa partida, querer fazer uma coisa que não faz parte da personalidade dele.
Isso aí não tem como fazer. Você não escala um cara assim, hoje você vai entrar e você vai ficar só perturbando o Neymar para mexer com o emocional dele. Não existe isso no futebol. Existe o cara que faz isso porque ele é desse jeito. Vamos pegar o Cucurella lá do Chelsea, né? Sim. Se ele jogasse no Flamengo, ele iria perturbar o Neymar o jogo todo, se ele jogasse no Flamengo. Porque ele faz isso o jogo todo, em todos os jogos, porque é a característica daquele jogador, sabe? Agora, não tem uma... Isso aí não é uma função. Não existe essa função. Entra lá e fica provocando o cara. Não, você escala um time para entrar lá para jogar. Marca aquele cara, vai pro fundo, cruza, bate no gol, dá carrinho, volta para marcar. Não tem a instrução do treinador falando assim, fica perturbando aquele cara. Cara, isso aí é uma coisa natural, uma coisa que acontece do momento. Não tem... Aquilo que aconteceu do Samuel Xavier com o Neymar foi do momento e porque o Samuel Xavier era daquele jeito. Não tem... O São Paulo tem alguém assim? O São Paulo tem alguém assim? Não. Não tem. O São Paulo não tem. Você pode procurar a grande parte dos times brasileiros, você não vai encontrar jogador assim, porque não é a característica do futebol. Se fosse argentino, sim. Argentino faz isso, argentino é mestre em fazer isso. Sempre foi. Principalmente contra a seleção brasileira. Contra a seleção brasileira, eles sabiam a hora de acelerar o jogo, a hora de provocar, a hora de deixar o jogo ser jogado, a hora que tinha que arrumar confusão. Eles sabem tudo para fazer isso. O brasileiro não é assim. São alguns jogadores da história do futebol brasileiro que têm essa característica. Então, ontem, na minha opinião, era o seguinte: é marcar de perto. É simples. Escala o time e fala assim: o Neymar chegou perto da área. O Léo Ortiz encosta nele e sobra o Danilo. O Danilo encosta nele e vai sobrar o Léo Pereira. O Alan, o Neymar que estiver perto da área, volta e você vai marcar o Neymar fixo. Onde ele for, você vai, quando ele estiver perto da área. Isso é questão do treinador. E um treinador, por isso que eu estou fazendo uma crítica, não é uma crítica geral sobre o trabalho do Felipe Luiz. É uma crítica no seguinte: ele jogou na Europa a vida toda, ele foi treinado por um cara que gosta de marcação, o Simeone argentino, um cara que fazia isso que o Arnaldo falou, ficava provocando o adversário, que marcava muito, que chegava junto e que jogou no futebol italiano. Que, quando você joga no futebol italiano contra o Maradona, ninguém alisava o Maradona, ninguém ficava amiguinho do Maradona. Você admirava o Maradona, mas todo o time põe um cara colado nele o tempo todo para não tentar ele jogar. Por que o futebol brasileiro não consegue fazer isso contra alguém que pode desequilibrar o jogo? E o Neymar, nem muita movimentação ele tem hoje, nem força física, arranque ele tem hoje. Mas chegou perto da área, você cola alguém. Você vai ficar marcando o Neymar e pronto, aqui, Você não vai jogar e o Neymar não joga quando ele chegar perto da área. Porque aí, naquela jogada de ontem, além daquele zagueiro que estava ali, que o Neymar girou, além do lateral que fechou para tentar ajudar na marcação, teria um cara em cima dele, talvez a bola nem chegasse nele. Que esse cara, incumbido de marcar o Neymar, antecipasse e pegasse a bola. Entendeu? Então essa é a minha crítica no esquema quando você joga com um grande jogador como esse daí. Tá mal? Você nunca pode confiar que um jogador, que nem o Neymar, veio diversas contusões, jogando mal pra cacete, não pegava na bola, perde a bola o tempo todo. Até ontem tinha sido assim. O último jogo dele no Brasileiro foi contra o Botafogo, tentou fazer o gol de mão, foi expulso. A crítica... todo mundo criticando, não era só eu, era uma crítica generalizada, porque ele merecia a crítica generalizada. Mas você não pode confiar nisso toda vez. Você vai confiar nisso? Eu sou o treinador do Flamengo. O Neymar, a última vez ele pôs a mão no jogo contra o Botafogo, foi expulso. Ele não treina. Ele comprou o carro do Batman. Olha o cabelo dele toda hora. Ele faz festa. Ele fica com os parça. Eu nem vou me preocupar com ele que ele não consegue mais jogar. Cara, você não pode pensar assim. Você não pode pensar assim. Você vai jogar contra o Neymar, se ele tá bem ou mal, se ele tá treinando ou não treinando, se faz anos que ele não faz um gol decisivo ou não,
Cara, não é em mim que ele vai fazer, né? Sim. E eu acho que o Flamengo falhou nisso. Falhou nisso. Tratou o Neymar como jogador normal, não precisa marcar de perto, não precisa marcar individual. Cara, precisa sim. Precisa sim. Perfeito. Eu não, só para ficar claro, eu não discordo disso que eles estão falando. Eu entendo, o Neymar realmente teve uma folga no jogo, mas para mim não foi isso que determinou a derrota. Sim. Esse é meu ponto. Perfeito. Eu acho que o Flamengo poderia ter marcado o Neymar mais de perto, poderia ter incomodado mais como fez o Samuel Xavier, mas para mim não foi isso que fez o Flamengo perder o jogo. O Neymar deu 2 chutes no gol. Um deles entrou, outro não. Ele deu 2 dribles certos o jogo todo. Poderia ter sido acompanhado mais de perto, poderiam ter tirado ele do eixo, mas o Santos teve 25% de posse de bola. Sim. O Flamengo teve 75% de posse. Tinha que ter feito mais, tinha que ter produzido mais. Foi uma posse... não adiantou nada ter essa posse. Então, concordo, tinham que incomodar o Neymar. Mas, para mim, não foi isso que determinou a derrota do Flamengo. Vamos colocar aí o que o Felipe Luiz falou, porque, claro, ele foi perguntado sobre o Pedro. E aí alguém chamou? Razão. Diga, Casal. Só uma coisa rápida, porque aí eu vou completar porque eu concordo com o Danilo. A minha fala sobre a marcação do Neymar não tem nada a ver com o resultado, tá? Sim. Tem, sim, num esquema que você vai jogar contra alguém que é diferente. Por exemplo, o Santos ficou menos com a bola, por quê? Porque ele se preocupou mais em marcar os jogadores decisivos do Santos. Ele não se preocupou em pegar a bola e jogar. Nós não vamos deixar o Flamengo jogar. Quantas bolas o Arrascaeta pegou limpa para jogar? Pouquíssimas. E quando ele pegou, ele fez aquela jogada de calcanhar que ele deixou o Plata na cara do gol. Ele fez algumas jogadas. Sempre quando o Santos deu uma brechinha para ele. Perfeito. Então são jogadores... O Santos, por exemplo, se comportou melhor contra os jogadores principais do Flamengo do que o Flamengo com o Neymar, por exemplo. Perfeito. O que tem a ver um pouco com o que a gente está falando. Não é soberba, mas é o Flamengo. Não, eu vou jogar aqui e tal. E aí... Mas vamos ouvir o Felipe Luiz falando sobre o Pedro. Ou, melhor dizendo, não falando, mas vamos ouvir. Primeiro temos que parabenizar o Santos pela vitória. É um time que fez um grande trabalho dentro do campo, tentou de todas as formas anular as nossas vantagens ofensivas e conseguiu, aproveitou bastante os contra-ataques que tiveram e vencer o jogo, né? Então agora continuar trabalhando. O único caminho é trabalhar, treinar e pensar em vencer o próximo jogo. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Muito bem. O Arnaldo, vamos lá. Arnaldo e Danilo. E Casagrande também. Ele teve que falar do Pedro, não quis falar. Só que agora esse assunto está de novo no debate, né? Se tivesse ganhado de 5-0 ontem, ninguém ia lembrar do Pedro. Ontem está todo mundo lembrando, porque o Plata não faz gol, porque o Plata pode ser bom em algumas coisas, mas não empurra a bola lá para dentro. Enfim, o assunto Pedro não é um assunto encerrado, embora o Felipe Luiz queira. Claro que não vai ser encerrado. Quando tem uma situação dessa, a entrevista foi completamente inusitada pelo tom, pelas palavras, né? Mas ela é uma declaração, ou são declarações que se sustentam enquanto o time está vencendo. A gente até discutia se seria o mesmo tom se o Flamengo não tivesse vencido o São Paulo. E o Pedro, continuando no Flamengo, essa questão vai vir à tona todas as vezes que o Flamengo não ganhar o jogo. O Flamengo passou um jogo sem fazer um gol. Não tem nem... Qual um dos principais finalizadores do futebol brasileiro? Pedro, aí não tem. A minha dúvida agora, sinceramente, como o Pedro... Eu acho que o Pedro... Eu imagino que ele já esteja trabalhando, treinando num outro nível, depois de tudo, nível de concentração depois de tudo que aconteceu. A relação, depois do que foi falado, o jogador para o treinador, eu acho que é muito complicado ela voltar a ser normal, saudável. Mas a declaração do Felipe Luiz, sem querer falar no assunto, é trabalhar os dois em benefício do Flamengo e tal, né? O Flamengo, ele vai precisar de um jogador como o Pedro ao longo dessa temporada, não tenho dúvida disso.
E acho que aí também vai ter uma situação, e daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, que vai caber ao treinador, se o Pedro de fato voltar a jogar pelo Flamengo, saber aproveitá-lo melhor, porque o Pedro não vai conseguir fazer o que o Plata faz, nem o que o Bruno Henrique faz. Aliás, o Bruno Henrique suspenso de novo. Contra o Fluminense. Quantos cartões toma o Bruno Henrique? Né? Aliás, a gente tem uma outra situação, né? Tem Fla-Flu no domingo, o Bruno Henrique está suspenso. O Bruno Henrique hoje é o centroavante do time, certo? Certo. Vai jogar quem? O Juninho? Né? Então, Fla-Flu domingo, não tem Bruno Henrique. Essa pergunta, se o Pedro não for relacionado para o Fla-Flu, ela vai voltar. Eu faria essa pergunta. Acho que o Danilo faria essa pergunta. Né? Sem o Bruno Henrique, você não relaciona o Pedro? Vai jogar o Wallace Ian desde o começo? Né? Então, essa situação, ela, enquanto o Pedro estiver no Flamengo, como jogador do Flamengo, e não for utilizado, essa situação vai vir à tona todas as vezes, até por conta da voracidade da entrevista do Felipe Luiz lá depois do jogo com o São Paulo. Né? Não tem como fugir disso. Não é assunto encerrado, não. Né? O Flamengo pode ganhar 10 jogos. E na Libertadores, chegar na final e perder a final da Libertadores, se o Pedro não jogar, vão falar disso. Não importa. Sim, é uma questão e queria te ouvir sobre isso. E também, para além do Pedro, você acha que o Felipe Luiz foi mal ontem no Flamengo? Eu não vou te falar que eu não faria todas as substituições, a saída do Alan. Eu não sei, eu fiquei meio na dúvida do que ele mexeu no time, especialmente. Mas, de novo, eu insisto, para mim, o que não pode acontecer é um time ter a posse de bola do jeito que teve e ser tão... Com 75%, você não pode ter só 2 finalizações a mais que o seu adversário. Que volta ao assunto Pedro, né? Que volta ao assunto Pedro, mas volta também ao assunto construção de jogadas do Flamengo. Porque o Pedro, ele é um finalizador, ele não é o cara que vai armar jogo. E passa um pouco pelo que o Casão falou, o Arrascaeta marcado de perto, os jogadores do Flamengo que constroem jogo, mas muito mais acompanhados do que a gente viu o Neymar sendo acompanhado. Então, eu acho que o Pedro, ele é o cara que finaliza, que abre espaço e tal. Claro que faz diferença num jogo desse, mas para mim... Quer aprender SEO? Aprenda com um dos melhores profissionais do Brasil, com o curso de SEO... A gente viu isso também, porque o 2-0 ficou barato, só que 2-0 é o suficiente. Não vamos ficar aqui, 2-0, Flamengo. 2-0 foi 3 pontos, volta do Mundial, Maracanã, estava lotado, todo mundo fez festa, mas se a gente olhar aquele jogo de perto, o Flamengo poderia ter feito mais também. Obviamente pela deficiência do São Paulo no jogo, sim, mas pela falta de qualidade do Flamengo na hora de finalizar. E contra o Santos, de novo, teve muito mais posse, muito mais domínio de jogo, 700 passos, o Santos trocou 200 e pouco, só que não finalizou o suficiente para vencer o Santos, para passar do Brasão, que sim, é um grande goleiro, mas não deu o trabalho suficiente. E aí, a questão do Pedro, o Felipe Luiz, mesmo que o Pedro saia do Flamengo, vai ser um fantasma para sempre. Não importa, o Felipe Luiz tem que estar acostumado com isso, ele vai ser perguntado de novo. O Arnaldo falou e eu realmente faria essa pergunta de novo. Se tiver no Maracanã, no Fla-Flu, e o Flamengo não ganhar, vamos perguntar. Mesmo que ganhar, dependendo do jeito que acontecer, você pode perguntar mesmo assim, porque o Pedro é um jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, que está afastado e que não está lesionado. Então isso vai ser sempre um assunto. O Felipe Luiz tem que estar preparado para isso. E não estou dizendo nem que é culpa dele, porque, como eu disse, eu acho que o posicionamento dele foi legal para a instituição, foi verdadeiro, transparente para o torcedor. Poderia ter sido um pouco mais leve para não atacar tanto o Pedro, como o Pedro ficou chateado, mas, de toda forma, eu acho que foi um bom posicionamento de forma geral. Mas isso vai perseguir, não importa. Se o Flamengo ganhar todos os jogos daqui para frente e perder a final, e o Pedro não tiver jogado, essa vai ser uma questão, essa vai ser uma marca. E se o Pedro tivesse jogado? E se o Pedro tivesse... Mas o Flamengo ganhou todos os jogos sem o Pedro. Agora, sim, porque tem um cara desse tamanho. É diferente de você falar, não deu chance pro Wallace Ian, não deu chance pro algum moleque que estiver subindo. Não, é o Pedro. Vai ser sempre o assunto, não adianta. Olha, quem vai ser perguntado muito sobre um mesmo assunto também, Casão, é o Abel sobre o Palmeiras. Por que o Palmeiras não está jogando bem, mesmo tendo contratado todo mundo que contratou, gastado o que gastou? O que está acontecendo com o Palmeiras que só empatou com o Mirassol em 1-1?
Uma coisinha rápida sobre o Pedro. Claro, Ontem o Flamengo precisava do Pedro. Ontem o Flamengo precisava do Pedro. Foi uma falta muito sentida, porque o Bruno Henrique precisa de campo para correr. O Santos não deu campo para correr. O Pedro, a característica dele, ele não precisa de campo para correr. Ele recebe a bola no pé. Né? E ontem precisava de um jogador que o time do Flamengo tocasse e ele segurasse a bola ali na entrada da área para fazer uma jogada ou outra. Então o esquema do Flamengo que o Santos fez ontem, o Felipe Luiz sem o Pedro sentiu muito, porque precisava de uma presença de cara que domina, não de cara que corre, porque o Santos não deu espaço para correr. Em relação ao Palmeiras, assim, ontem nós falamos